Hoje o Mais Esportes veio conhecer mais uma arte marcial e para isso nós vamos falar com o praticante de Jiu-Jitsu, Luiz Felipe Teodoro, também conhecido como Big Mac. Olá, Big Mac, como vai? Tudo bem? Prazer, muito obrigado. Depois a gente vai falar desse seu apelido aí, Big Mac, mas antes a gente quer conhecer a história do Jiu-Jitsu. É assim mesmo que fala? Isso, Jiu-Jitsu. Exato. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial milenar, muito praticada pelos monges, que eles não podiam utilizar-se de arma branca ou arma em punho. O Jiu-Jitsu era utilizado como uma defesa pessoal, assim como foram os primeiros selados. Mas onde ele foi ganhar aperfeiçoamento, notoriedade, foi no Japão. Então foi praticado entre toda a parte asiática, mas no Japão onde ele ganhou notoriedade. Mas isso quando aconteceu? A origem do Jiu-Jitsu? Que século foi isso? Olha, os primeiros relatos na Índia ocorreram no século III e no século VIII. Então acaba tendo essa dificuldade de especificar exatamente aonde foi a nascitura da modalidade. Agora, com o surgimento dos samurais, onde foram surgindo as modalidades, assim como o judô, Kenpo, Aikido, o Japão onde difundiu melhor a modalidade. Você disse que os monges não podiam carregar armas porque eram perseguidos por isso, é isso? Então a arma deles era o próprio corpo. Isso, na verdade é o próprio corpo e é assim como uma defesa pessoal que faz parte da modalidade, assim como o fato das competições, a parte da defesa pessoal é uma parte muito agregada ao jiu-jitsu que faz muito uso e muito eficiente. O jiu-jitsu então pertence ao Japão, é isso? Olha, foi onde se difundiu melhor. Há esse conflito de ideias, seja na Índia ou no Japão, mas o Japão onde acabou se difundindo melhor. Existe alguma coisa a respeito disso que há muito tempo, hoje acho que já não, lógico, mas há muito tempo não se podia ensinar quem não fosse japonês, não se podia ensinar jiu-jitsu quem não fosse japonês, era até um crime de traição ao Japão. Tem uma história assim? Olha, há relatos do passado e assim como eles tinham a ideia em preservar a modalidade, eles gostariam de olhar, saber para quem estava ensinando que uma arte marcial ela pode se tornar uma arma branca na mão de uma pessoa errada. Uhum. E qual é a filosofia do jiu-jitsu? O jiu-jitsu tem como filosofia a hierarquia, o respeito, a disciplina. Assim é uma modalidade, uma arte marcial muito eficiente, assim, tanto no lado competitivo, mas o termo da filosofia entre a amizade, o companheirismo, são fundamentais. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é uma filosofia de vida. A pessoa que chega e pratica, tenha contato com um bom professor, boas academias, ela nunca mais perde o vínculo e continua praticando pelo resto da vida. Jiu-jitsu e judô é a mesma coisa? O que um tem a ver com o outro? Eu, particularmente, sou praticante de judô desde criança. Eu considero artes marciais primas. O jiu-jitsu seria a arte suave e o judô o caminho suave. Então, são artes, assim como hoje, para se dizer melhor, o judô ele visa mais a parte em pé, apesar de ter a parte de solo, que seria o neuazá, o jiu-jitsu hoje ele prioriza a parte de solo. Então, um bom lutador de judô, bem adaptado, ele vai bem no jiu-jitsu e assim vice-versa. Agora, com o surgimento do MMA, o jiu-jitsu também está no meio disso, né? É importante até. Olha, eu considero o jiu-jitsu como uma das principais modalidades para o MMA. Uhum. E o MMA, que hoje muito se escuta, da Mixed Martial Art, foi criado pela família Gracie, praticante de jiu-jitsu, e o MMA ele foi criado para mostrar a eficiência da modalidade de jiu-jitsu entre os anos 1990. Você estava falando da família Gracie. A gente, quando estuda artes marciais, quando a gente vai se aprofundar um pouco para poder fazer essas entrevistas, né? A gente acaba sempre se deparando com esse nome, a família Gracie. E essa família, então, ela tem um papel importante na divulgação, né? Para difundir as artes marciais no mundo, ou é só no jiu-jitsu? Olha, eu acho que a família Gracie é uma família de suma importância, não só para a modalidade de jiu-jitsu estilo Gracie, que é uma modalidade criada por eles, assim como nas artes marciais. Eles criaram grandes influências, hoje é uma modalidade praticada nos 4 continentes, por muitos famosos artistas, seja atletas de outras modalidades. Muita gente aderiu a esse modelo tão cativante, tão educativo que eles criaram. Agora, ainda voltando a falar um pouco sobre MMA,
O MMA, você considera que ele levantou as artes marciais? Olha, de início ele mostrou a eficiência da modalidade de jiu-jitsu, que muitos não se conheciam. Eu, particularmente, assisti o começo do MMA com Royce Gracie. Teve uma parte que antecede, mesmo com o Rickson, o próprio Hélio Gracie, mas o Royce Gracie foi onde emocionou, onde houve a possibilidade de um pequeno, um atleta menor, sobressair sobre um atleta maior. Então e foi onde chocou o mundo, onde vieram os praticantes de outros países, procurar saber a eficiência daquela modalidade. Agora, o MMA, ele é uma mistura de várias modalidades. Você acha que se tirasse o jiu-jitsu do MMA, o que ia acontecer? Olha, eu diria que o filho fica sem o pai, então ele ia ficar carente, não só pelo fato do público que a conhece, e é uma parte tão procurada, assim como a eficiência da parte de em pé, como o Muay Thai, o boxe, a parte de solo é importante, que em todas as lutas acaba-se a luta termina agarrada, ou acaba-se num ponto que chega a agarrar. E a parte da eficiência, nas técnicas, seja de finalização, alguns estrangulamentos, é de suma importância. Qual o golpe que é mais usado no MMA, que você acha super importante, dá para dar uma finalização com ele, qual seria? Olha, acho que o mais conhecido das pessoas, que todo mundo conhece, é o famoso mata-leão, popularmente dito pelos brasileiros como mata-leão, que até a criança de 2, 3 anos ela vai saber fazer, aplicar. Mas agora tem diversos golpes, como armlock, algumas variações de chave de braço, estrangulamento, que outras modalidades, assim como os lutadores de wrestling ou de judô, se aprimoraram melhor para estar exercitando da maneira que os brasileiros praticam. Como foi que o jiu-jitsu chegou no Brasil? Foi através dessa família? Olha, eles foram os que difundiram a modalidade. Eles criaram um estilo, que é o estilo Gracie de Jiu-Jitsu, que é o Brazilian Jiu-Jitsu hoje, como é conhecido mundialmente, que é mundialmente conhecido. Mas eles vieram, chegou em Belém, Matsuo Maeda, que ele veio na colonização japonesa, e através de um contato ou de uma amizade com Gastão Gracie, que foi o pai de Carlos Gracie, que foi o primeiro filho a treinar a modalidade. Então, foi através de Matsuo Maeda, que ensinou em Belém do Pará. Quando eles chegaram ao Brasil, eles escolheram como residência Belém do Pará. E Hélio Gracie, como foi um dos fundadores desse estilo, dessa modalidade, analisando a modalidade e vendo toda a dificuldade, por ser um atleta menor, um atleta com algumas dificuldades em lutar com atletas maiores, ele criou um estilo, uma modalidade, onde trabalharia a alavanca e onde o menor poderia sobressair sobre o maior. E aqui em Campinas, quando foi que chegou? Demorou para chegar depois disso? Olha, Campinas como uma cidade grande, uma cidade polo, seja na parte tecnológica, na parte da medicina, com a Unicamp e tudo, ela tinha um prazo curto para estar chegando. E chegou através de grandes professores, que eu posso estar me esquecendo de alguns, mas como Odair Borges, Carlos Luz, Marcelo Ferreira, tivemos grandes professores aqui, que originalmente depois surgiram-se outros professores, como Roberto Tosi, Adriano Silva. Então, nossa cidade está muito bem alicerçada de atletas e de academias de jiu-jitsu. Qual o estado do Brasil, porque chegou lá em Belém do Pará, qual o estado do Brasil que hoje a gente pode considerar que é o estado onde tem mais praticantes de jiu-jitsu? Seria São Paulo? Olha, São Paulo seria uma locomotiva do Brasil, assim, é uma grande potência. Mas o Rio de Janeiro tem toda a cultura do jiu-jitsu. Então, eu costumo dizer que, tradicionalmente, o pessoal gosta de competir no Rio de Janeiro, mas hoje São Paulo, com tanto investimento, ou grandes academias, ele vem crescendo muito. Mas eu posso dizer hoje que no Brasil todo, a parte do Manaus, toda a região do norte, mesmo a região do sul, ele está bem difundido nos 4 cantos do país. Bom, a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já para continuar essa conversa e a gente vai querer saber também a sua história, né? Como foi que você chegou aí no jiu-jitsu? Até já. De volta para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está falando sobre jiu-jitsu. Estou aqui com o Big Mac, o Luiz
Felipe Teodoro, Teodoro. é isso aí. Luiz Felipe Teodoro também é advogado. Gente, vamos contar a sua história. Você é um advogado que pratica jiu-jitsu. Conta aí, como é que foi isso aí? Olha, eu pratico esporte desde criança, comecei no judô e talvez por influência familiar, meu pai fez karatê quando mais novo e ele sempre incentivou a modalidade, a prática na arte marcial pela disciplina, pela hierarquia e pela educação mesmo que a modalidade traz. E assim como segui tanto a carreira dele que eu me dei início nas artes marciais e futuramente fui ser advogado, profissão que ele também exerce, nós exercemos até juntos no mesmo escritório. E como é que você divide a sua vida entre a advocacia, entre o direito, entre você... Olha, não é fácil, é uma situação, uma atividade difícil, tanto a advocacia, que exerce muito a cabeça, e a parte do jiu-jitsu, assim como um cansaço mental e assim com o corpo também. Mas eu costumo dizer que é como uma paixão. Me desligo às 6 horas do escritório e corro para a academia, pego meu kimono, venho estar entre os amigos, que além de aprender a técnica é uma confraternização. Eu diria que é uma higiene mental, que você vem em um ambiente que quando você está no tatame, você esquece de tudo. Você pratica todos os dias? Todos os dias. Eu intercalo entre o judô e o jiu-jitsu. Atualmente tenho praticado mais jiu-jitsu e um pouco da preparação, musculação e crossfit. Isso é necessário para condicionamento físico de quem pratica jiu-jitsu, é isso? Eu acho que todas as, né? Acaba sendo a cereja do bolo, aquele segredo que é onde faz a diferença entre o atleta e a pessoa que só é praticante de academia. Eu particularmente, que gosto de me testando em alguns campeonatos, eu acho que a preparação física, ela compete junto e a alimentação, assim, na época da competição, faz toda a diferença. Você disse que começou com quantos anos? Eu comecei com 7 anos no judô. No judô. Você, além disso, praticou outras modalidades? Futebol? Jogou futebol? Olha, o futebol com os amigos, de vez em quando eu costumo dizer que eu faço um bom meio campo. Eu gosto da modalidade, assim, eu gosto de modalidades que ela interage, que ela somam entre amigos, que criam amizade. Então, tendo o esporte, eu sou apaixonado por esportes, já brinquei entre tênis, algumas coisas. Só não me arrisco ainda numa corrida, ainda não, mas eu acho que tem meu prazo, que logo eu quero me testar. Tem sempre que testar alguma coisa nova, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, 7 anos é uma boa idade para começar ou pode começar antes disso? Olha, eu acho que os 7 anos a criança já tem um pouco de amadurecimento, não está completa no seu ciclo de criança, mas ela já sabe o que é trazer uma notícia para o pai, mostrar o que o professor ensinou, e eu acho que é a fase da educação. Eu particularmente indico muito o judô, assim como o judô, uma natação, para a formação da criança. O esporte, acho que tem que fazer parte da vida de todo mundo, assim como a música, né? Exatamente, de todo mundo. O esporte, ele educa, ele une, ele traz o respeito, onde a criança vai conhecer pessoas diferentes e ela aprende a unir e ter aquela confraternização. Então começa cedinho e para com que idade? Não tem hora para parar? Não tem hora para parar. Eu vejo aqui na academia muita gente começando depois dos 40 anos. É claro que vão ter suas limitações. Agora, independente do foco, seja ele competitivo ou simplesmente lúdico, uma recreação, eu acho que tem que fazer. Tem que chegar numa academia, é aquele momento seu que você desestressa, coloca tudo para fora e cria só amigos. Antes de continuar com a sua história, eu queria saber como é que está a participação das mulheres no jiu-jitsu. Tem crescido? Está do mesmo jeito? Como é que é? Olha, cada ano cresce mais e mais. Eu vejo mais garotas competindo, mais garotas treinando. E o fato não só do lado da defesa pessoal, e como toda a autoconfiança. Então é muito importante a presença da mulher, manter um ambiente mais limpo, um ambiente mais agradável. Eu acredito que todas as academias devam acolher a mulher da melhor maneira possível. É muito importante. Legal, bom saber. Mas olha, eu queria saber como você começou, com que idade você começou a competir e o que você conquistou com o jiu-jitsu? Olha, eu comecei a competir aos 13 anos no jiu-jitsu, no judô comecei com 8 anos, logo de início, e foi uma modalidade que no começo sentia um pouco de receio, mas depois na primeira competição nunca mais parei. Daí depois que eu peguei gosto, eu viajei o mundo todo, costumo dizer que é uma experiência de vida que eu diria inenarrável, diferente assim, de qualquer sensação. Você viajar para competir, trazer um resultado, uma medalha, um reconhecimento, seja ele de um atleta japonês, um atleta europeu, de qualquer dos 4 cantos do mundo, é uma sensação incrível. Onde você já
Que países você conheceu através do esporte? Poxa, já fui para alguns cantos da Europa, Portugal, Espanha. Tive a oportunidade de estar competindo nos Emirados, sob os olhos do Mohammed bin Zayed, do Sheik do petróleo em Dubai, em Abu Dhabi, ali tudo. E nos Estados Unidos, onde hoje é uma potência, cresce muito, muito, muito. Tive a oportunidade de estar fazendo alguns workshops em alguns estados dos Estados Unidos. Então essa é não só o fato da competição, assim o fato desse reconhecimento é uma trajetória que eu vou guardar para a vida toda. Muitos troféus, muitas medalhas. Olha, eu costumo ser um colecionador. Tenho bons resultados nos últimos anos. Tem alguma para mostrar pra gente? Olha, eu tenho uma medalha para estar mostrando, que aconteceu no ano passado. Estou aqui com meu amigo Mário, companheiro de treino. Obrigada, Mário. Olha, essa daqui. Nossa, que linda! Hoje, como não sou mais tão garoto, esse é o Campeonato Mundial Master, foi conquistado em Las Vegas no ano passado, em outubro de 2015. Quer que eu mostre, Franco? Eu mostro? Então tá. Conta a história dessa medalha aqui, que é linda demais. Eu diria que ela foi um desafio, assim, pessoal, porque eu comecei a competir aos 13 anos, em 2000 foi meu primeiro título, que eu fui campeão mundial juvenil, assim, do limite da categoria era campeão mundial juvenil. Em 2007 tive algumas trajetórias, agora 15 anos depois, um título se retorna. Entre esse caminho eu já fui campeão pan-americano, europeu, então eu tive uma boa trajetória. Mas assim, o que eu costumo dizer aqui no esporte, o difícil não é você conquistar, ter a primeira conquista, o difícil é você se manter. Se manter, chegar no topo é uma coisa, né? Exatamente. Manter é outra. Então, é claro que tem grandes atletas, grandes lutadores, mas eu acho que a minha parcela dentro do esporte foi feita com bom resultado, que valeu a pena de criança se abdicar de festas, de algumas diversões para direcionar no esporte. Tudo tem que ter um sacrifício, e aí tá valendo a pena, né? Sem dúvida. E essa aí é de prata? Essa aqui foi no de prata, um grande slam, evento organizado pelo Sheik de Dubai. Esse grande slam foi realizado no Rio de Janeiro, mas é um torneio que roda o mundo todo. E essas duas eu já estou na minha atual categoria, que é entre os Masters, eu com 32 anos, vamos vendo lá que eu comecei com 7, são 25 anos dentro do tatame. Já essa é fui campeão brasileiro, faixa preta, na adulto, e é uma categoria desafiando a garotada nova, a nova geração. Eu já fui 4 vezes campeão brasileiro faixa preta, então essa aqui é um grande desafio, né? Me dividir entre a garotada. Por falar em garotada, a garotada procura você para ensinar, para contar histórias? Como é que é? Como é que é o seu relacionamento com a garotada? Eu procuro estar mais próximo possível. Eu costumo dizer ou pensar que tudo é uma fase, tudo passa, então você tem que aproveitar da melhor maneira possível e trocar um pouco de experiência, assim como tem alguns ídolos que eu gosto de escutar as histórias. Tive a proximidade com o Minotauro no ano passado, fui ajudar ele para um treinamento de uma luta do UFC, e o mais gostoso não só o fato de estar ensinando ele como atleta, ajudando ele na preparação, é saber de toda a história dele. Então, assim como eu vejo um atleta, eu imagino a garotada mais iniciante vendo assim uma trajetória a ser seguida. E projetos futuros aí para competição, já tem alguma coisa marcada, para a gente ficar de olho também, né? Olha, eu estou ensaiando a minha aposentadoria há alguns anos, mas eu não consigo me desligar. Sou apaixonado pelo esporte, a maneira que eu me vi me mantendo no esporte, há 6 anos eu montei uma empresa de marketing esportivo, então independente do Big Mac, do Luiz Felipe competitivo, eu quero estar envolvido com o esporte sempre. Talvez o Luiz Felipe e Big Mac aos poucos vai se desligando do atleta competidor, mas eu vou estar sempre mantendo foco no esporte e trazendo uma outra participação nova, com competições, envolvendo a modalidade. E em Campinas é uma cidade que sempre recebeu muitos eventos, grandes eventos, seja no MMA como no Jiu-Jitsu. Ficar atento, tem o Open Valinhos em agosto, Max Fight, um evento de MMA que está sempre acontecendo na cidade, um evento que já trouxe grandes figurões, importou diversos atletas para o UFC, alguns torneios no Regatas, e esse é o Premium Cup que veio para ficar. Então, lugar para assistir não vai faltar, tem grandes academias, procure uma academia onde o professor seja um professor qualificado, um professor que tenha seu registro na federação, e vale a pena conhecer a modalidade.
Legal, a gente vai encerrando agora o segundo bloco, voltamos já já agora para falar sobre as regras do jiu-jitsu. Estamos agora começando o terceiro e último bloco desse Mais Esportes, que está falando sobre jiu-jitsu. Jiu-jitsu, é tão bonito falar jiu-jitsu, né? Só forte. Não? Jiu-jitsu. Significa o que mesmo que você falou? Arte suave. Arte suave. Mas agora a gente quer saber as regras dessa arte suave, a gente quer saber as faixas, se tem alguma diferença de outras modalidades. Quais são as regras? Para quem está assistindo, o que a pessoa deve prestar atenção? Para entender, né? Fica mais gostoso quando a gente entende, né? As regras. Sem dúvida. Primeiramente, as regras são geridas pela Confederação Brasileira e as regras basicamente acabam variando o quê? A luta se inicia em pé, assim como o judô é uma arte marcial que se inicia em pé, só que a queda não vale pon, que é onde é a finalização da luta. A queda hoje vale 2 pontos, que é uma soma de pontos que no final ela vai se avaliar o vencedor, a não ser que haja uma finalização. Então, a maneira do atleta vencer um combate é através da queda, são 2 pontos, a raspagem, que é uma inversão de quem está por baixo para ficar por cima, são mais 2 pontos. Tem a passagem de guarda, que é onde vale 3 pontos. Aí tem a montada, quando o atleta monta em cima do outro, ao que? Há um domínio sobre o combate, que ali são 4 pontos, e onde ele vai para as costas, onde acaba como se dizer na linguajar popular, uma mochila. Ele fica mochilado nas costas, também são 4 pontos. Mas a outra maneira de se encerrar o combate é através de uma finalização, havendo a desistência do adversário. Uma disputa demora quanto tempo? Dura quanto tempo? A disputa varia entre as faixas. O iniciante ele começa de 5 e assim vai crescendo sucessivamente. Faixa branca 5 minutos, o faixa azul 6, o faixa roxa 7 minutos, o marrom 8 e faixa preta 10. O faixa preta já é aquele atleta que já está mais ambientalizado com a modalidade, já vem de outras competições. Ele é um atleta já mais tarimbado, então ele acaba tendo a luta mais longa. 10 minutos é um tempo só? É um combate, um tempo de 10 minutos, mas parece uma eternidade estando ali. Então, ele é parado, o tempo é parado, não é um cronômetro contínuo. Então, a cada momento que o árbitro interrompe, seja ele por alguma obstrução, qualquer tipo de obstrução, o combate é interrompido. Falam uma obstrução que o árbitro tem que parar? Olha, hoje o atleta é proibido lutar sangrando. Ah, tá. Então é um tempo onde tem um tempo médico, ele pode chamar o tempo médico 2 vezes. Se esse sangramento continuar, o combate é encerrado. E aí quem? Aí vence quem perde, quem está sangrando, e o outro atleta é vencedor. Você estava falando das faixas. Tem alguma diferença das outras artes marciais? Ou as cores são as mesmas? Olha, são muito parecidas. Eu costumo dizer o judô porque é uma arte marcial talvez mais conhecida no Brasil. Mas assim como o judô, nós temos às vezes nas faixas, só que diferentemente, em termos de competição, tem a diferença, onde o faixa branca luta com faixa branca, o faixa azul com faixa azul, o roxa com roxa, marrom com marrom e preta com preta. E as garotas entre elas, mas acompanhando o mesmo sistema de faixa. Agora tem uma moda aí que tem as faixas intermediárias. Queria que você falasse, o jiu-jitsu também adotou? Ele adotou e é uma faixa estímulo para quê? Para as crianças, assim como uma criança. Ao invés de se iniciar de uma faixa branca para uma faixa azul, ela tem a faixa cinza, a faixa amarela, a faixa laranja, a faixa verde. E é o tempo que elas percorrem para que aproximadamente de 15 a 16 anos ela receba a sua faixa azul a partir da categoria juvenil. Entre uma faixa e outra, qual o tempo? Existe um tempo ou depende de cada praticante? Depende de cada academia, de cada sistema que eles utilizam. Em média, entre um ano a 2 anos por faixa. É claro que depende do atleta, se ele é um atleta competidor ou se ele é um atleta praticante por hobby. Às vezes depende o perfil da academia, o estilo da academia. Do foco dele também, né? Exatamente. Da dedicação dele aos treinos e tudo mais, não é isso? Exatamente. Em média, eu acredito que de 6 a 8 anos, um atleta dedicado, empenhado, que não falte. E não basta ser o atleta dentro do tatame, aquele atleta que o professor observa, ele é um atleta num todo. De 6 a 8 anos para ele atingir uma faixa preta. É uma faculdade, né? Da branca à faixa preta. Um atleta dedicado, de 6 a 8 anos, acho que
é uma média assim, não obrigatória, mas uma média praticada. Qual o equipamento para uma luta? O jiu-jitsu utiliza o judogi, que seria o kimono, que é um kimono que alguns chamam de roupão. Eu costumo dizer que eu tinha minha avó falecida, ela falava meu roupão, aquele roupão que as pessoas carregam. É o judogi, que tem todas as medidas a serem adotadas, tudo, mas é um instrumento básico, um kimono, desde que uma das exigências que vem se usando muito é o que? É a higiene do atleta, desde unha, de desodorante, cheiro, do kimono limpo. Isso que preserva a saúde não só do atleta, como dos seus amigos, né? E a partir do momento que você está num ambiente fechado, você está rodeado de amigos. Uma bactéria que você transmite para o outro, ela se prolifera entre Nossa, legal, interessante os isso. atletas. De fazer da higiene também uma regra, né? É muito Acaba importante, sendo uma regra. né? Muito importante. E um fica de olho no outro. Chegou com o kimono cheirando... Chama de cascão. Pode trocar o kimono, volta no próximo treino. Tá certo. Eu queria que você falasse um pouco agora, você já falou no começo do programa sobre alguns golpes, não é? Que são aplicados no MMA. Mas eu queria que você falasse dos golpes mais famosos do jiu-jitsu, ou os mais importantes. Olha, começando em pé, o mais importante, eu acho que o mais praticado, usual, eu vou falar do linguajar brasileiro, que é a famosa baiana. É uma projeção de queda, que na capoeira se utiliza o nome de arrastão. É uma queda muito praticada. E assim, em outras modalidades tem outros nomes. Mas no Brasil ela é conhecida como a baiana. Agora tem passagem de guarda. Passagem de guarda ela costuma ter o nome de passagem mesmo. Passagem de guarda. Mas agora o armlock é um dos mais praticados. E há variações de estrangulamento. Estrangulamentos são em infinitas modalidades. Tem um golpe muito usual que chama Ezequiel. Ezequiel foi uma pessoa. Eu, particularmente, eu gostaria de ser homenageado por um nome que vai se difundir a vida toda. Que era um atleta de Brasília, que ele praticava um golpe que chamava-se o golpe do Ezequiel. E hoje o golpe chama Ezequiel. Muitos garotos não sabem quem foi Ezequiel. Só que Ezequiel foi um atleta que existiu e ele era um golpe que ele praticava muito. Então, muitas pessoas praticam esse golpe e não sabem quem foi a pessoa. Ezequiel. Mas vocês fazem isso quando as crianças vêm aqui? Vocês contam a história? Olha, sempre que dá tempo, que tem oportunidade, ou tem aqueles mais curiosos, que querem saber, acaba sabendo. Eu acho que é uma parte muito gostosa de aprender a modalidade, um pouco da filosofia e da cultura da modalidade, né? Você gostaria de ser conhecido no futuro como o nome de um golpe? Como Big Mac, como Luiz Felipe? E qual seria esse golpe? Olha, não, é muita pretensão minha, eu deixo para grandes atletas, mas eu posso dizer que nesse decorrer dos anos eu conheci acho que de 3 a 4 Big Macs, assim, mundo afora, daí eu tive a curiosidade de saber porque ele se parecia comigo. Então já é uma homenagem que eu vou guardar para a vida, tive a oportunidade de tirar foto com alguns deles. Agora o golpe ainda eu vou deixar para os grandes atletas lá. Ah, é? Oh. Mas qual o seu golpe preferido? Olha, eu gosto, por ter oriundo do judô, eu gosto muito de projeção de queda. Queda e a famosa americana, que é o degarame em japonês, para o jiu-jitsu foi traduzido em americana. Eu gosto muito, sou apaixonado por queda, por projeção e ficar por cima ali, no sufoco do adversário, dando sufoco nele. Mais algum golpe para a gente destacar? Olha, para destacar, eu tenho um golpe oriundo de Campinas, aqui na nossa terrinha, legal. 019, que é o professor Roberto Tosi, uma passagem de guarda, que ele foi um dos primeiros a exercitou sobre grandes nomes renomados no mundo. E hoje nos Estados Unidos ele está levando o nome da passagem do Tosi Pass. Então é um golpe esse? É um golpe, uma passagem de guarda, que é muito utilizada, oriunda daqui para o mundo. Tá legal, isso é muito legal. De Campinas para o mundo. De Campinas para o mundo. Antes da gente encerrar, eu gostaria de te perguntar se nessa conversa nossa aí faltou dizer alguma coisa, ficou aí pendente, fique à vontade. Olha, eu gostaria de deixar um recado para que você que tenha medo, que queira conhecer, vá visitar uma academia, pode levar seu filho, que é uma modalidade que não só serve como uma arte marcial, uma defesa pessoal, ela é uma modalidade que ela traz muita hierarquia, muito respeito e se torna-se uma filosofia de vida. Então eu deixo o recado que independente da academia, pratique jiu-jitsu, não brigue, lute. E por falar em academia, nós estamos aqui numa academia de luta, né? Exatamente, nós estamos aqui na academia do Roberto Tosi, uma família de lutadores que praticam também desde 30 anos atrás.
E eu gostaria de deixar um agradecimento ao professor Roberto Tosi, ao César Tosi, aos meus apoiadores, CrossFit Tordem e Coral Kimonos. Bom, muito obrigada por você ter recebido a gente aqui, o Mário, o Neto, e eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Muito obrigada pela sua audiência, o Mais Esportes vai encerrando por aqui. Tchau, tchau.